Glória a Deus. Assim como estamos, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 24, onde foi lido hoje já. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos a partir do capítulo ou do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Nós já lemos até o 12, nós vamos continuar lendo até o 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, essa é uma palavra já muito conhecida por nós. E eu quero hoje ser rápido, nós temos ainda a Santa Ceia, mas eu gostaria de trazer para você algo que Deus tem falado ao nosso coração e o que o Senhor Jesus é e tem feito por nós. Esse dia é sem dúvida um dia especial. Todas as santas ceias onde novos batizandos são apresentados é especial. É a família de Deus, é o reino de Deus que cresce e vai se espalhando pela terra. É muito bom quando nós chegamos num lugar, crentes chegam, tem um lugar para adorar, mas melhor ainda é quando a igreja faz a obra do Senhor e ganha almas para Jesus.
Podemos fazer tudo, se não ganharmos almas para Jesus, não estamos fazendo nada. Os nossos cultos se tornam vazios e nós não podemos muita coisa. Hoje pela manhã aqui já foi lido, pela leitura oficial que o nosso irmão Bruno fez, já foram lidos os 12 primeiros versículos desse capítulo. Os 12 primeiros versículos desse capítulo falam de algumas mulheres. E essas mulheres, elas pertenciam e faziam parte do ministério de Jesus. E elas vão, na verdade, o evangelista Marcos, ele vai narrar um pouquinho melhor o que aconteceu com estas mulheres. O que aconteceu nesse dia que para eles, para aqueles homens e mulheres que andavam com Jesus, era um dia muito triste. Jesus havia andado com eles, conversado com eles, ensinado a eles, falado com eles. Nós lemos aqui que Jesus chama a atenção daqueles 2 discípulos, dos quais um chamava Cleopas. Jesus fala assim: vocês são nécios, vocês são tardios em entender, demorados, devagar em entender, porque os profetas falaram, eu falei. Ele não quis dizer isso, mas ele diz desde Moisés até os profetas, todos anunciaram, mas vocês não entenderam. É muito interessante, às vezes eu converso com pessoas, e com certeza eu não quero aqui que você entenda que eu estou julgando e nem me sentindo melhor que ninguém, porque eu também sou como você. Mas quantas vezes eu penso assim, falo, meu Deus, não entendeu nada. Nós falamos, nós explicamos, já ensinamos tantas vezes, e às vezes eu acho que Deus olha para nós e fala a mesma coisa. Nossa, eles não entenderam nada, não pegaram nada. E nós muitas vezes parecemos com esses discípulos. Mas voltando um pouquinho, o evangelista Marcos, no capítulo 16, vai dizer que essas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, nesse dia que era um dia triste, um dia do qual eles não tinham entendido que era um dia que era para ser de alegria, de felicidade, mas elas estavam tristes. Os discípulos estavam numa reunião apostólica fechada. O medo tinha batido. Eles não estavam no templo, eles não estavam em casa, eles estavam dentro de um lugar fechado. O medo de que os principais dos sacerdotes os perseguissem também, os matassem também, a despeito de tudo que Jesus havia dito. Nós já vamos chegar lá. Elas se levantam, e eu quero aqui hoje, no dia da ressurreição de Jesus, parabenizar as mulheres, parabenizar pela coragem. Essas mulheres, elas levantaram de madrugada, elas já tinham feito um trabalho de muito esforço, porque os ungüentos usados para ungir um corpo não eram baratos. Eu imagino as mulheres pegando as economias do pão de mel, da coxinha, da casquinha de chocolate, da limpeza, do corte de cabelo, fazendo uma vaquinha, dizendo assim: não, nós precisamos ir, é o nosso amado, é o nosso mestre, e não importa, nós temos que ir lá. E elas disseram: então vamos comprar. E compraram as iguarias, os incensos, e eles vão lá para ungí-lo, ou elas vão lá para ungí-lo. E Marcos vai narrando. E no primeiro dia da semana, aquele domingo, eu imagino o coração pesado delas. Elas saem num trabalho, no mínimo, de coragem. E no cemitério, de madrugada,
Tem gente aqui que não passa nem de carro na frente de madrugada, irmãos. Mas nem de carro passa na frente do cemitério. Essas mulheres pegaram ali os seus aromas, os seus incensos, e nós vamos lá ungir Jesus. É o corpo do nosso mestre. Ele nos abençoou em vida, agora ele está morto, e nós precisamos ungir-los. E elas saíram de madrugada com toda a coragem e levantaram cedo. Olha aqui o que ele fala: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-los. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Mas elas tinham um grande problema. Diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Quem vai nos tirar a pedra do sepulcro? Acho que elas ainda também não tinham caído a ficha. E elas vão ao sepulcro, e elas chegam lá no sepulcro. Aí Lucas também vai dizer: e chegaram ao sepulcro, e a pedra já estava removida. Eu só estou citando a história, mas eu não consigo ir adiante, eu preciso parar aqui um pouquinho. Quantas vezes o que Deus pede de nós é o primeiro passo? Lembra de Josué na beira do Jordão? Deus chama Josué, dá as orientações a Josué e diz assim: Josué, fala para o povo se santificar. Santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas Deus no meio de vós. Josué vem para o povo e fala assim: o negócio é santificação, é comunhão, é estar ligado a Ele. E eles começam a se santificar e buscar. E aí, no outro dia, Deus chama Josué e fala: vai lá que vocês vão atravessar o rio. Agora Josué está com medo, assim como essas mulheres. Mas eles tinham a arca, eles tinham a presença. Elas também tinham, mas não sabiam mais. Estavam perdidas. E aí Josué chama os sacerdotes com a arca. E o rio nesse tempo é corrente, barroso, muito corrente, porque vem derretendo as neves das montanhas. Mas a ordem de Deus era: marche, caminha para frente. O rio não parou. E eles foram chegando na beira do rio e o rio não parava. E eles foram chegando na beira do rio e o rio não parava. E os sacerdotes então pisam no rio. E quando eles molham o pé, a água para aqui. A mesma coisa era com essas mulheres. E aí, como que a gente vai fazer? Nós vamos dar um jeito. Nós temos que dar um jeito. Mulher, né? Elas não eram brasileiras, mas quase. Mulher dá um jeitinho. Ela fez o rapaz voltar e contar o resto do testemunho. Você imagina lá. Vai dar certo. Mas quem vai abrir? Eu não sei, mas vai dar certo. E elas estão indo para o sepulcro. E chegam no sepulcro e já está aberto. E ali elas têm uma visão de um anjo. E ele diz assim: não se assuste não. Eu imagino o susto mesmo. Você está indo procurar um morto e encontra um anjo brilhando. E estando elas muito atemorizadas, não tiveram coragem de olhar para o varão. Abaixaram o rosto. Nós já estamos de volta em Lucas 24. Por que buscai o vivente entre os mortos? É a palavra de Deus. Irmãos, eu li essa palavra ontem à noite e minha cabeça, meu coração, isso aqui é tão rico, é tão profundo. Por que que nós às vezes duvidamos? Por que que às vezes a gente não tem coragem de sair do lugar? Por que que às vezes nós estamos passando por problemas porque
o nosso problema é muito maior do que o nosso Deus. Misericórdia, Jesus. Mas a gente às vezes vê um problema e não sabe o que fazer, e a gente para, a gente não vai adiante. Porque o que eu vou fazer agora, pastor? Elas se cutucavam e diziam assim: eu não sei como vai ser, mas vai dar certo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas vai dar certo. Eu não sei como vai acontecer, mas vai dar certo. Sabe qual que é o nosso problema? Não dá mais para mim. Eu não aguento mais, eu não posso mais. Quem disse que você conseguiria? Onde foi na Bíblia que falou que você podia? Sabe por que nós podemos? Sabe por que nós conseguimos? Porque o que a Bíblia diz é que nós somos mais do que vencedores. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonito, é por aquele que nos amou. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas. Não é porque eu sou o apóstolo Paulo, mas é porque ele me fortalece. Essas mulheres aqui, elas tinham perdido a esperança, mas ainda assim tinha alguma coisa nelas. E elas foram. Aí aquele homem, aquele anjo, aquele ser diz: convém. Versículo 7. Ele lembra aquelas mulheres. Talvez eu acho que Deus te trouxe aqui hoje só para te fazer lembrar. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Convinha a Jesus ser crucificado, para que hoje você estivesse aqui dando esse testemunho, André. Convinha que Jesus fosse crucificado, para que hoje eu estivesse aqui exaltando o nome dele, porque eu não sou merecedor. Convinha que ele fosse crucificado. E eu quero que você lembre de onde você saiu. Convinha, porque eu era tão perdido, porque eu estava tão perdido, era tão pobre, desgraçado, cego, nu, não entendia nada, mas convinha que ele morresse. Porque pelo seu sacrifício na cruz, o profeta Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Isaías diz que foi por causa dele que ele levou sobre si todas as nossas dores, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, que ele levou sobre si no madeiro todo o nosso pecado. Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz. Isaías com certeza estava falando do que o escritor aos Hebreus diz lá na frente, vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor Deus já tinha provido um cordeiro lá na eternidade passada, para que hoje você estivesse aqui. Convinha. Jesus falou outras vezes essa mesma palavra, mas aí esses dois discípulos, vamos correr para frente, eles estão indo tristes agora, assim como aquelas mulheres. Eles não tiveram oportunidade de se encontrar, ou se encontraram, só ouviram que algumas mulheres tinham ido ao sepulcro e Jesus não estava lá. E elas até disseram, sabe, pastor Claudevan, elas viram uns anjos lá, mas nós não vimos ele, e elas não viram ele também. Eu acho que os fariseus estão certos. Alguém roubou o corpo de Jesus.
E eles vão caminhando de Jerusalém, sentido Emaús. Você viu? Ele era paulista, você viu o cara? O que fizeram com ele? Poxa, rapaz, mataram o nosso amigo. Por que fizeram isso? A poesia aqui hoje, por que fizeram isso? Por que alguém mataria alguém inocente? E os porquês eram muitos. E eles estão andando na caminhada da vida, estão passando na caminhada da vida, e alguém se aproxima. Foi isso que aconteceu com você. Foi isso que aconteceu comigo. A gente tinha todas as nossas questões da vida. Eu ouvi a irmã Lígia falando essa semana, no dia do batismo, que em algum momento vinha a dúvida: Senhor, isso aqui é verdade mesmo? Será que nós vivemos a vida inteira uma mentira? Mas o Senhor Jesus ouviu o coração dela: Senhor, se isso aqui for verdade, salva o meu marido. Salva o meu marido. Será que isso aqui é verdade? Algumas vezes nós estamos caminhando, Senhor, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Serás, os serás e os porquês da vida vêm. E aí Jesus aproxima. Eles não entendem, eles não veem. Assim como alguns de vocês não viram. Jesus nada, eu tenho tantas dúvidas. Mas ele vem de jeito que você não sabe. Ele aparece de um jeito que você não reconhece. E ele vem e começa a andar do seu lado. E você não percebeu ainda que é ele, mas ele está andando do seu lado. E aí, qual que é a ideia aí? O que vocês estão conversando? Qual que é o assunto do momento? Se fosse hoje, alguém ia dizer assim: você é doido, é? Você, de que mundo que você veio? De onde, de que nave que você caiu? Você não está sabendo? O quê? Jesus, poderoso em obras, poderoso em palavras, um grande profeta. Olha que interessante. Até ele ser preso, eles já tinham até reconhecido que ele era o Filho de Deus. Agora ele morreu. Ele voltou a ser profeta. Nós fazemos isso com Jesus. A gente crê nessa palavra aqui, pastor. A gente crê, pastor. Aí vem a tempestade. Aí Jesus deixa de ser Deus e toca Pedro acordar Jesus. Ajuda nós aqui, Jesus, vai afundar o negócio. E a gente de vez em quando está chacoalhando Jesus do barco, dizendo: Jesus, ajuda aí. O que você quer que eu faça? Toma o balde, tira um pouco de água aí, me ajuda aqui. Que balde, rapaz? Toma o rodo, joga um pouco de água fora do barco. Ele volta a ser alguém especial, mas não Deus. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes eu e você vemos Ele só como alguém especial na nossa vida? E eu não estou dizendo que você apostatou da fé. Eu estou dizendo que as nossas ações e a nossa fé fica tão pequenininha que a gente não crê mais que Ele é. Aí Jesus começa a dizer assim: vocês são devagar, né, de entender as coisas. Vocês são meio lerdo, né, para entender. O quê? Você cai de paraquedas aqui, está andando com a gente, está chamando a gente de lerdo ainda? Pô, vocês não lembram de nada que ele disse? Olha o que ele fala aqui. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram.
Eu não tenho tempo para falar aqui tudo que os profetas disseram. Mas o evangelista Mateus, na primeira sessão do seu livro, que vai do capítulo 1, versículo 17 até o capítulo 4, ele vai dizer sobre 7 profecias cumpridas na vida de Jesus. Eu quero só jogar a informação, depois você pesquisa. Ele fala nos versículos 22 e 23, Mateus 1, 22 e 23, ele fala que Jesus nasceu de uma virgem. Havia sido profetizado que o Messias nasceria de uma virgem o conceberia. No capítulo 2, versículos 5 e 6, ele fala do cumprimento da profecia que Jesus nasceria em Belém. Ó Belém Efratá, és tu menor do que as outras? No capítulo 2 e no versículo 15 ele fala da fuga para o Egito e o retorno. Cumprimento de profecia. No capítulo 2, versículos 17 e 18, ele vai falar do massacre de inocentes em Belém, por causa de Jesus. No capítulo 2 e no versículo 23, ele fala da residência do Messias em Nazaré. E Jesus volta do Egito e vai morar em Nazaré. No capítulo 3, nos versículos 1 e 3, ele fala do ministério do precursor João Batista, voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos, aplanai as veredas. No capítulo 4, nos versículos 13 e 14, ele vai falar do início do ministério de Jesus nos lados do norte, e ele fala de uma região onde as pessoas andavam em trevas e viram a luz. Pelo menos 7 profecias cumpridas aqui, ou que Mateus mostra o cumprimento. São centenas de profecias sobre a vinda do Messias. E esses discípulos estão discutindo. Você viu, mas ele cumpria isso. Só que olha que interessante o que eles falam. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele. Eu já voltei em Lucas, tá, irmãos? Só para você não confundir. Lucas 24. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Como muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa de Jesus para nós agora. Esses discípulos, eles tinham certeza na restauração do reino de Israel naquele tempo. Jesus já tinha dito: olha, o meu reino não é daqui. O meu reino não está aqui, não está ali, não está acolá. O meu reino está em vocês. Jesus vem pregando aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, ele vem dizendo assim: olha, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Eles não entenderam. Eles achavam que Jesus vinha para uma restauração política do reino de Israel. Jesus não veio para a restauração política. Jesus não veio para a restauração financeira. Que é isso, pastor? Jesus não veio para uma restauração nesse momento. A restauração política, a restauração que todo homem verá, será na segunda fase da vinda de Jesus, que alguns dizem terceira vinda. Não é para agora. Quem crê numa restauração do reino de Deus, ou que o reino de Deus veio implantar um reino terreno agora através da igreja, está errado. O reino de Deus é estritamente espiritual agora. Ele vai instaurar o seu reino aqui na terra, na sua segunda vinda, não no arrebatamento. Isso faz muita confusão na cabeça das pessoas. E tem alguns pastores aí, irmãos, que são uma bênção. Eu não tenho nada contra, não, os pastores de YouTube. Mas você tem que conhecer a palavra para você não ser enganado.
Porque tem muita gente pregando o que não é. Existem doutrinas dizendo que a igreja tem a responsabilidade de restaurar o reino nesse tempo. E nós não temos. Não sou eu que vou implantar o reino terreno de Deus na terra, é Ele. Eu vou implantar o reino de Deus na terra, ganhando almas para Jesus. Fazendo, se você nunca leu, vai lá em 1 João no capítulo 3 e leia o que é o reino de Deus. Quem é filho de Deus e quem não é, quando ele fala do amor. Eu e você precisamos entender que o nosso papel aqui é representar Jesus, representar o reino dele e ganhar almas para povoar o céu. Eles estão caminhando e dizendo: olha, a gente achava que ele ia chegar agora. Eu, por exemplo, eu queria até ser ministro de alguma coisa. Eu estou só pintando aqui para você entender o que eles estavam falando. Eu achei que a gente que estava ali mais próximo, talvez eu fosse ministro da agricultura, o outro ia ser ministro da tecnologia. A gente sabe, a gente estava aqui do lado dele, pô. Aí mataram ele. Jesus falou assim: vocês entenderam tudo errado, não entenderam nada, tão devagar na compreensão. Ele disse para vocês: olha, tudo foi falado de Moisés até os profetas. Jesus começa então nesse caminho. Era longe. E eles vão andando, Jesus fala assim: você lembra Moisés? Sim, eu lembro. Então Moisés, ele foi instruído a fazer o tabernáculo. E o tabernáculo é espelho do que é no céu, na terra. Representa Jesus. E você lembra isso? Lembro. Então, isso aqui também mostra o Messias. E ele vem falando de Moisés até os profetas. E aí eles chegam em casa. É aqui que a gente entra. Ah, então tá bom, eu estou indo. Não, tá de noite já. Entra aqui com a gente. Só que não era porque estava de noite. É porque quando você começa a andar com Jesus, você não quer mais sair de perto dele. Você não sabe, mas você não quer sair mais de perto dele. E aí ele disse: ah, já que vocês insistem, vai, eu vou entrar. E ele entra na casa. Aí a melhor coisa que acontece é quando Jesus entra em casa. Jesus entrou na casa. E eu acho que a conversa continuou mais um pouco. E aí chegou o momento da comunhão. Estamos com fome, né? Vamos comer. Pega pão lá, pega água, ou vinho, não sei o que era. Mas eles dizem assim: você é o convidado tem preferência. Você ora. Oro. Pai, graças te dou. Quando ele fala Pai, eles levam um susto, porque eles só tinham ouvido uma pessoa chamar Deus de Pai. Ele diz assim: Pai, graças te dou. E quando ele dá graças, eles arregalam o olho, ele some. E aí começa a conversa. Ah, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para ver ele dizendo assim: eu sabia que era Jesus, eu sabia que era ele. O seu coração não ardia, o meu ardia, eu estou pegando fogo. Mas está de noite, mas eu vou voltar. Eu tenho que falar para eles que Jesus está vivo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Não era conversa das mulheres, é verdade, ele está vivo. Ah, irmãos, a gente precisa ter esse ardor de novo. Jesus está andando com você, do seu lado, falando contigo, mas às vezes você está tão duro que você não consegue ver. Comece a caminhar mais perto dele, comece a conversar mais com ele, comece a tratar mais das suas coisas com ele. Olha, as dúvidas deles, eles falaram com Jesus: mas como que é esse negócio? E Jesus foi falando, porque a palavra que quebra. Nós precisamos mais da palavra.
Nós precisamos mais da palavra. Nós precisamos menos de coisas e mais palavra. Nós precisamos mais de comunhão. Comunhão. Hoje a melhor parte do culto dessa manhã foi a nossa oração. Nós começamos a orar aqui. E o Espírito de Deus desceu de tal forma. É tão bom quando Jesus está. E Ele está aqui. Talvez você entrou aqui hoje só porque é Páscoa. Ou talvez você veio aqui porque é domingo, é dia de ver Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele está aqui. O seu coração não está queimando? Não está ardendo dentro de você a presença dEle? Existe uma alegria muito grande no meu coração. Mas ao mesmo tempo existe um pesar muito grande. Porque esses homens, eles tinham andado horas com Jesus. E quando Jesus desaparece, o ardor, o fogo no coração deles era tão grande que eles não conseguiram ficar parados. Mas nós vamos voltar todo o caminho, vamos agora e correndo. E eles voltam correndo para Jerusalém. E eles entram na sala, encontram os 11 e mais aqueles que estavam com eles escondidos. E eles começam a dizer tudo o que havia acontecido. Conta a sua experiência, o seu caminhar. Conta para você mesmo, relembra aquilo que Deus tem feito na sua vida. Relembra aquilo que o Senhor Jesus é para você. Esse dia não pode ser um dia qualquer. Hoje é dia de Santa Ceia, o pastor Cleomar já falou aqui, é o dia mais importante para o crente. Sabe por quê? Porque quando nós observamos a Santa Ceia, nós estamos observando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Mas nós não observamos só a morte, nós observamos a ressurreição dEle. Hoje é o dia que você entra aqui, talvez como os discípulos indo para Emaús, mas você tem que sair daqui como os discípulos correndo de volta para Jerusalém. O coração tem que estar ardendo, o coração tem que estar pegando fogo, e você tem que estar dizendo: eu sabia que era Ele, eu sabia que eu ia encontrar Ele lá hoje, e Ele está aqui hoje. Hoje é um dia especial, sim, porque nesse dia Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos vida. Nós temos vida e vida com abundância. Hoje é um dia que nós comemoramos não só a ressurreição, mas observamos uma ordenança de Jesus. Observamos a Santa Ceia. Fique de pé, por favor. Gostaria de pedir a um diácono que chame os nossos adolescentes para a igreja. Por favor, um dos nossos diáconos chame os adolescentes. E isso é em 1 segundo. Obrigado, meu irmão. Irmãos, feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te louvar, ó Deus, porque a tua palavra é suficiente. E ela nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas e pelas nossas vidas. Nós somos tão pequenos e tão devagar para entendermos as tuas coisas, as coisas do céu. Nós somos tão vagarosos em entender as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas, meu Deus, nós queremos caminhar lado a lado contigo. Assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, nós queremos caminhar lado a lado contigo, Jesus. Nós queremos caminhar e nós queremos ter os nossos corações ardendo em chamas, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua morte na cruz do Calvário. Muito obrigado pela tua ressurreição. Oh, meu Deus,
os corações que entraram aqui hoje pesados. Meu Deus, a tua presença é suficiente. A tua presença é suficiente para tirar todo o peso, limpar de todo o pecado, nos fazer caminhar, ó Deus, com alegria, com ânimo, correndo a carreira da fé, ó Deus, sabendo a quem nós servimos e sabendo que o nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou. O nosso Deus ressuscitou e Ele continua ao nosso lado fiel, nos abençoando, nos ajudando e nos guiando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Limpa-nos, purifica-nos, perdoa-nos, sara-nos. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre nós e que a tua presença seja conosco sempre. Pai, eu quero orar, Senhor, pelos nossos irmãos que se batizaram sexta-feira. Ó Senhor, eu tenho orado aqui, pedido a Ti, Pai, enche-nos com Teu Espírito, encha-os com o Teu Espírito, que eles possam, Senhor, caminhar com confiança, que eles possam, Senhor, nunca perder o foco em Ti, e que em todos os momentos de dificuldade na vida, eles possam lembrar que o Senhor está vivo, e o Senhor é maior do que todos os nossos problemas. O Senhor é maior do que qualquer profeta. O Senhor é maior do que qualquer homem e de qualquer dificuldade que possa surgir. Nós estamos alegres pela vida deles e queremos te adorar no nome de Jesus, ó Deus, nesta manhã. Amém, amém.